tranquilo, todo mundo em paz. Estudaram muito, ficaram com a cabeça fervilhando de ideias com que a gente vem estudando até agora. Como é que tá? Sim, está tudo bem. E, além disso, eu fiquei com algumas dúvidas acerca da aula anterior, sobre as Certo. principais funções jornalísticas em uma redação. A primeira foi sobre a do estagiário. Gostaria que a senhora repetisse o que são as notas simples, por favor. Nota simples é aquela nota que ela como o próprio nome já diz, ela é mais sintética. Ela só traz o lead realmente e um descritivo breve do que é aquela notícia. Ela não tem nenhum tipo de detalhamento sobre ela, sobre o assunto, e ela também é realmente só o texto, tá? No caso de televisão, quando a gente fala de nota simples, é aquela nota que o apresentador lê e não tem nenhuma imagem aparecendo. Entendeu? É só realmente o que o apresentador lê e não tem nenhuma imagem para cobrir, não tem matéria em seguida, é só realmente aquela notícia mais breve, mais resumida. Certo, que traz o lead e uma breve descrição sobre a notícia ou o assunto. Exatamente. Ok. E sobre as reuniões de pauta. Por favor, diga de novo, o que é reunião de pauta? Reunião de pauta é o momento em que todos os entes que estão numa redação se encontram para poder definir o que vai ser assunto do jornal, do telejornal, do programa de rádio daquele dia, tá? Ou do dia anterior. Eu vou voltar aqui o slide para a gente revisitar isso, né? Espera aí, a pauta foi lead, espera lá, eu estou procurando aqui. Poxa, eu não estou achando o slide da pauta, meu Deus, cadê? Enfim, a reunião de pauta, ela traz... achei aqui. Ela traz os insights, né? Ela traz a abordagem das matérias. É um momento importante para a troca de informações entre os envolvidos no processo de produção do conteúdo e é fundamental que tenha o maior número de pessoas possível, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de pauta, a gente está falando sobre a questão de como aquilo se desenvolve, certo? Porque, por exemplo, quando você chega numa reunião de pauta, uma reunião de pauta, o ideal é que ela tenha o maior número de pessoas possível, tá? Tem que ter ali um editor de texto, um produtor de reportagem, um estagiário, algum gestor, se tiver. Idealmente, os repórteres participam também, né, no ambiente ideal, para que seja, hoje o assunto do dia, sei lá, eu estou olhando aqui para o tempo, vamos falar sobre o clima aqui em Pernambuco, que de 2 semanas para cá está chovendo muito, está nublado e tal. E aí, o que seria essa pauta? A definição do que... de como isso vai ser abordado. A gente vai conversar com alguém da APAC, né, da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a gente vai falar sobre comportamento das pessoas, como é que está a venda de agasalhos no centro da cidade, de roupas de frio, ou outra abordagem que a gente pode ter, por exemplo, é como que a população em situação de rua tá se virando ali com a queda da temperatura. Então, a reunião de pauta, ela vai definir o foco que será trabalhado nessa reportagem, nessa abordagem do conteúdo, seja ele em vídeo, em áudio ou em texto, né? Eu não sei se ficou claro, Edson. Se eu entendi muito bem, a reunião de pauta ocorre quando todos os envolvidos no processo de produção do conteúdo se reúnem para definir o que será a notícia e como será abordada. É isso mesmo? Exatamente. Eu não sei se a gente passou, pessoal, eu não lembro exatamente onde a gente parou, se a gente conseguiu ver o editor de texto e o editor de imagens. Vocês Nós conseguem? paramos no fotojornalista. Aí, ou melhor, terminamos fotojornalista. Vamos iniciar agora editor de imagens áudio. Perfeito. Eu vou compartilhar. Edson está ligado aí, meu assessor número 1 do curso, amo. Então, vamos lá. O editor de imagem e de áudio, certo? É importante que no ambiente de TV haja uma confusão muito grande de editor. Minha gata está aqui me mordendo. Olha só que coisa. Está lá no chão.
Há uma confusão muito grande da figura do editor, né, em relação a editor de imagem e editor de texto. Via de regra, as pessoas pensam que é a mesma coisa, que o editor de imagem e de áudio é a mesma coisa do editor de texto, e não é. São funções complementares, uma é o braço da outra. Muitos editores de texto sabem editar imagem, tem esse conhecimento mais técnico, né, desses aplicativos, desses programas, né, de edição não linear. Mas, por outro lado, tem também editores de imagem, de áudio, que conseguem ter uma sensibilidade para fazer edição de texto. E agora a gente vai entender a diferença, dessas duas vertentes, né, da edição. O editor de imagens e de áudio, ele escolhe as melhores imagens e áudios para a reportagem. O que é que significa isso? No telejornalismo, principalmente, ou, enfim, produções audiovisual como um todo, eu vou só silenciar aqui o meu celular para a gente não ser atrapalhado. Ele tem o que a gente chama, no jargão técnico, também de imagem falsa. O que é uma imagem falsa? Até meio contraditório, né? A imagem falsa, pessoal, é aquela imagem que não diz muito sobre o que está acontecendo. Sabem quando a gente está assistindo, por exemplo, uma transmissão ao vivo no YouTube, sei lá, um exemplo, a transmissão do São João aqui de Caruaru. A prefeitura, né, contratou uma produtora para fazer a transmissão, tinha um corte de câmera e tal, vários cinegrafistas espalhados em pontos estratégicos, mostrando o cantor, mostrando banda, mostrando público, mostrando pessoas, né, recortes assim de pessoas dançando ali, cantando as músicas, aproveitando o show. Então, tudo isso é um contexto imagético que faz com que a gente entenda que, poxa, eu não estou perdendo nenhum detalhe do Pátio do Forró, por exemplo. E em alguns momentos dessa transmissão, quem pode ter assistido, vocês podem ter percebido assim que, por exemplo, o corte quando houve a mudança de uma câmera para outra, eu tenho que ter assim muita cautela, porque eu falo muito techniquez e às vezes não fica tão acessível. Quando vai mudar de um enquadramento de câmera para o outro, com outro cinegrafista, às vezes o cara está no zoom ali, está enquadrando, está fazendo o foco direitinho. Então, isso é uma imagem falsa, tá? É uma imagem que foi coletada, mas que ela não capta o que ela deveria captar corretamente, ou ela está no movimento ali, sabe quando o cinegrafista ele tira a câmera do olho e baixa a câmera, sabe? Que fica ali filmando o pessoal andando. Tudo isso é imagem falsa. E aí o trabalho do editor de imagens é justamente fazer essa curadoria do que é da imagem falsa, separar, né, o que não serve para o conteúdo, do que realmente é aproveitado. No caso do editor de áudio, pessoal, o que ele capta, ele dá faz essa melhoria, né, desse áudio para que a mensagem passada fique clara, né, para o receptor daquilo ali, para o telespectador, para o ouvinte, né, no caso de áudio, para a pessoa que está ouvindo ali o podcast, enfim, para a audiência da pessoa do outro lado. Então, o papel dele é pegar esse áudio, dar uma melhoria na captação, se for necessário. A gente está falando aqui do dia a dia mesmo, lógico que numa situação ideal, com um estúdio que tem uma boa acústica, com um bom microfone, com um bom aparato técnico, a gente consegue ter menos esse retrabalho, né? Porque, na minha visão, é um retrabalho. Quando você faz a captação e precisa passar por algum tipo de processo de reedição para que esse material seja reaproveitado, né, da maneira que ele pode, né, dar sua melhor contribuição, na minha visão, é uma espécie de retrabalho. E aí também o editor de imagem, de áudio, ele tem alta proficiência em softwares de edição. Edição de imagem, edição de áudio, tá? E aí ele, como eu falei, né, faz o devido tratamento das imagens, das vozes, dos áudios, para ampliar a capacidade de entendimento do consumidor da notícia e é responsável por creditar corretamente os entrevistados e fontes. Eu vou explicar o que é esse creditar, tá? Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre os softwares de edição. Eu queria saber, pessoal, de edição e... Eita, eu tô travada, é isso mesmo? Estão me ouvindo bem, pessoal? Então, né? Tá tudo ok, né? Eu queria saber se vocês conhecem algum software... Eita! Algum software de edição
E qual é a proficiência de vocês nesse software? Como é que está a proficiência de vocês? Quais são os aplicativos de edição que vocês conhecem, de áudio e de vídeo? Me digam aí. Pode ser no chat, pode ser também falando. Fala, Zé Neto. Boa tarde, pessoal. Pode falar. Tem vários, assim, de áudio tem o SoundForge, né? Já de edição de vídeo, os mais famosos são DaVinci, tem o Adobe Premiere, tem vários que podemos citar, o Camtasia também, é um pouco mais antigo, rudimentar, mas dá para ser utilizado. Eu mesmo utilizo atualmente editores mobile, CapCut também, o Adobe Studio e outros. Mas o CapCut ele tem quebrado bastante o galho nas edições mais simples. Eu vejo também que alguns meios de comunicação eles têm se utilizado desses editores mobile, mas não se compara com o computador, com a potência de renderização e outras coisas. Eu gosto muito de me experimentar na edição. Eu consegui construir algumas habilidades bacanas. O Adobe Premiere ainda estou aprendendo a trabalhar. Tem um Reaper também de áudio que é muito bom para você sincronizar as faixas. Tem outro que não é tão bom, mas é bom para quem é iniciante, que é o Audacity. Também é muito bacana. Aí, a contribuição do Zé Neto, né, em relação a esses aplicativos, vocês podem ver. Tem muita variedade, né, de softwares e aplicativos que fazem, né, esse trabalho de edição de imagem e de áudio. Nos lugares que eu trabalhei, para edição de imagem, a gente sempre usava ali o Adobe Premiere, né, que é bem conhecido, e também o Final Cut, que é o Adobe Premiere do sistema iOS, tá? Ambos muito bons, ambos entregavam tudo que a gente precisava. E para o mobile, assim, a ideia desses aplicativos, né, de edição, e quaisquer que sejam, ela é muito parecida. Nada mais é do que sincronizar voz com imagens, com músicas, se for o caso, com trilhas sonoras BGs, né, que a gente chama, com entrevistas e ir montando uma história, né, como se fosse realmente uma receita de bolo na qual você vai colocando ali os ingredientes, e aí o produto final é a reportagem, é o programa, etc, tá? E aí, quando a gente fala por creditar, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala em relação ao texto escrito, né, nas redes sociais, nos portais, nos blogs e no impresso mais antigamente, creditar é Sônia Regina Fortes da Silva. A gente sabe que a professora Sônia, ela é professora da universidade, ela é doutora, mas, assim, num contexto geral, que a gente está falando, assim, para o grande público, o grande público não tem a obrigação, entre aspas, de saber quem é Sônia Regina Fortes da Silva. Então, o papel do crédito é justamente esse. É tanto que, se vocês observarem, qualquer tipo de reportagem, qualquer tipo de abordagem, se for texto, se for áudio, então sempre vem o crédito primeiro, o que a pessoa é, a profissão da pessoa, o que ela representa naquele contexto daquela reportagem, para depois vir o nome. No jornalismo, o que a pessoa é mais importante do que o nome dela. Então, é importante vocês anotarem isso, porque é uma regra realmente aplicada a todos os veículos, tá? Sejam eles áudio, vídeo ou texto, certo? E aí, no caso do áudio, né, no caso do editor de imagens, perdão, no áudio em si, esse crédito, ele é falado, né? A gente fala aqui, por exemplo, sei lá, a professora doutora da Universidade de Pernambuco, Campus Caruaru, Regina Fortes, aliás, Sônia Regina, está participando de um curso e tal, e tal, e tal, e assim vai. No caso da imagem, né, do que tem o apoio da imagem, você já está vendo a pessoa. Então, o crédito, ele vai servir justamente para saber o que aquela pessoa é. Eu acho que vocês já devem ter visto aquela tarjazinha que aparece, certo? Aí tem lá o nome da pessoa e depois embaixo o que ela é. Ou a gente pode acreditar ela como professora, a gente pode acreditar ela como servidora pública, por exemplo, a gente pode acreditar ela como avó, como mãe, depende do contexto que aquela reportagem
está tratando ali, certo? E aí, eu não sei se ficou claro até aqui, tá tudo certo, né? Porque se coloca-se a idade quando creditar crianças? Porque é autoexplicativo. Quando a gente ouve uma voz de criança, a gente sabe que é uma criança. Quando a gente vê uma criança na TV, você está vendo que ela é uma criança. Então, dependendo do contexto, por exemplo, se você está falando uma matéria no contexto de educação, tá? Sei lá, Leandrinho, vamos dizer, Leandrinho tem 8 anos e estuda no colégio tal. Aí, no crédito, pode aparecer a idade dele e pode aparecer também aluno de tal ano, entendeu? Via de regra, convenciona-se usar a idade, porque, teoricamente, o crédito é a profissão da pessoa. Então, como uma criança, num ambiente ideal, a gente sabe que tem trabalho infantil, mas aí é outra seara, não tem profissão ainda, então elas são só crianças, e crianças têm a idade, assim, basicamente a regra é essa, dependendo do contexto, sim, é que se coloca um crédito para a criança, se ela é uma aluna, se ela é filha de fulana, se ela é bailarina, sabe, depende do contexto da reportagem, mas via de regra, convenciona-se a utilizar a idade da criança, tá certo? E aí, tem também essa questão da responsabilidade técnica. Minha gente, o editor de imagens e de áudio, ele é o cara do BO. Microfone deu pau, acabou a pilha, tem que trocar a pilha, o cabo quebrou, não sei o quê. Porque esse tipo de coisa na captação do audiovisual, ela acontece muito. Eu sei que a gente, hoje em dia, trabalha muito mais com o celular, né, para fazer esse tipo de captação, e que a captação do celular, geralmente, ela traz um pouco mais de problemas de áudio, de captação de áudio, porque o microfone que a gente trabalha, normalmente, tanto no rádio quanto na TV, ele se chama picolé. Não sei se vocês já ouviram esse nome. E ele é um microfone direcional. Como é que ele funciona? Você ligou ele, está acoplado na câmera ou no gravador de áudio, o que quer que seja. É como se ele fizesse um movimento de vácuo. Ele pega todo o áudio ambiente e você imagine que você está fazendo a cobertura de um evento, que tem um microfone ligado, tem pessoas conversando, tem aquele burburinho. Então ele faz assim, ó, e fecha o campo de captação dele. Por isso que ele se chama picolé ou direcional, porque ele só capta o que está na direção dele ali, entendem? E aí esse editor, essa pessoa, né, que ela faz esse papel também, além do repórter cinematográfico num contexto externo, né, de captação de reportagem, ele faz esse papel também de ver se está tudo ok com todo o aparato técnico, né, colocar, no caso do telejornal, a ordem das reportagens no ar, soltar essas matérias no ar, colocar esse crédito também, né? E no áudio, esse papel ele é designado ao operador de áudio, né? Que é a pessoa que coloca as vinhetas, coloca as músicas, coloca, enfim, solta os breaks e etc. Na TV é o controle mestre, que é justamente aquela central operacional, conhecida também como switcher, que tem lá a programação, são várias TVs ligadas em vários canais, que tem um preview, que é o que ele consegue ver antes de entrar no ar, o que vai entrar, e por aí afora vai. Mas aí são detalhes realmente muito mais aprofundados. E o editor também, no caso, eu coloquei um asterisco também, que quando fala de faz tratamento de fotos, pelo seguinte, porque, via de regra, o tratamento da imagem fotojornalística é feito pelo próprio fotógrafo, né? Como assim, no impresso, ou no digital, convenciona-se também que esse tratamento seja o mínimo possível, tá? Ele pode tratar essa imagem, melhorar ali uma luz, dar um contraste maior, para que a visualização desse conteúdo seja otimizada, mas ele não pode, de jeito nenhum, fazer qualquer tipo de intervenção de ordem a alterar, né, o que está sendo, o que aparece naquela imagem, né? Zé Neto está dizendo aqui, o microfone mais usado tem sido o Cardioide, da Shure, o MV7, que é muito usado em podcasts e rádios. Exatamente, o Shure é o top, né? Todo mundo ama, um microfone muito bom. E esse MV7, eu confesso que eu nunca ouvi falar, mas imagino que seja uma tecnologia muito boa, né? São aqueles microfones, eu acho que tem aquele tripézinho que a pessoa, né, direciona e tal.
E é basicamente isso, tá certo, pessoal? Vamos adiante, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar, muita mesmo. A gente está trazendo o conteúdo remanescente, né, da nossa última aula. E aí vem a figura do editor de texto, certo? O editor de texto é o cara que basicamente escolhe aquilo que vai ser publicado. Então, assim, é uma função, assim, de grandiosa responsabilidade, de grandiosa complexidade, né, que demanda, assim, um conhecimento muito grande, sabe? E uma responsabilidade também muito grande. Quando a gente, trazendo um pouco o exemplo, né, que a gente trouxe em aulas passadas do caso da Marília Mendonça, foi o editor de texto que escolheu colocar aquilo no ar, porque ele estava ali nessa posição de filtragem do que vai ser ou não publicado, tá certo? E aí, vem aqui, né, os slides. Eu acho que alguém está com o áudio aberto aí, pessoal. Se puder fechar, por favor, a gente agradece. E aí, ele determina o que entrará no programa, no jornal, no telejornal, né? Determina o corte das falas dos entrevistados nas reportagens. Isso é muito importante e muito sensível. Você imagina que numa captação de uma entrevista, a pessoa fala várias coisas, e cabe ao editor de texto escolher o trecho dessa fala que vai ser utilizado naquele conteúdo, naquela reportagem. No caso do impresso, é o que a gente chama de aspas, né, que a gente vai ver mais adiante, que é a fala do entrevistado do especialista, da fonte, sobre aquele assunto. No rádio é o que a gente chama de sonora, na TV também, é quando a pessoa fala na reportagem, né? A fonte fala, o personagem fala na reportagem, tá certo? Ele também determina a ordem de prioridade dos assuntos na estrutura do produto. O que é isso, pessoal? É quando o editor de texto ele elenca a priorização e a ordem de importância do cardápio que é um conteúdo, né? No caso do jornal, ele vai escolher a matéria que vem na capa, a manchete que está na capa, a foto que está na capa, sabe? O texto, e assim vai, por editorias. No caso da TV, é realmente também essa ordem que as notícias vão ser dadas no telejornal. É tanto que, se a gente seguir, né, por exemplo, uma ordem ali do Jornal Nacional, que é um jornal de referência para o país inteiro, muito antigo, ele começa do que é mais pesado, da notícia pior, daquele contexto político e tal, e tal, e tal, e vai para o mais leve. Sempre abre ou com um acidente, ou com uma tragédia, ou com uma bomba na política, alguma coisa assim, e no final ele sempre termina ou com uma reportagem mais produzida, ou com futebol, que é um assunto mais leve, um assunto melhor de ser trabalhado, para que a pessoa não termine de ver o jornal e diga, meu amigo, que de horroroso. Não, tem que ir dando uma leveza e tal, né? E aí ele dirige o apresentador e guia o repórter na construção do texto. Ele, enfim, fica ali, né, dirigindo realmente o apresentador, né? O apresentador, ele tem um equipamento chamado ponto eletrônico, que vocês já devem ter visto, ter ouvido falar também. E esse ponto eletrônico, ele serve para que o editor consiga falar com o apresentador durante o telejornal, por exemplo, né? No caso do rádio, essa filtragem acontece numa etapa antes, porque o rádio, por essência, é um conteúdo ao vivo, então a modificação ali no ar ela é um pouco mais complicada. Todo programa de rádio ele tem um script a ser seguido. O apresentador, o locutor ali, ele está lendo, via de regra, né, o script do programa e tal. E aí o editor tem esse papel de dizer, ó, escreve desse jeito, fala assim, para que isso seja mais adequado. Eu ainda estou com o áudio aberto, eu acho que é José Geraldinho. José, tu consegue fechar teu microfone, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. Tá, tenta aí. Aí que parte? Você vai ver se aparecem as 3 bolinhas e tem um microfoninho. Tem uma câmera e tem um microfoninho. Veja se você consegue fechar. É embaixo, José. É embaixo da tela. Embaixo da apresentação. Pronto. Isso. Achou o microfoninho? Achei. Aí tem um fone. Aí você clica em cima que ele fica mudo. Ainda não conseguiu, não. Agora sim, pronto. Oi, obrigada, José. Obrigada. Valeu. Então, vamos lá.
E aí, no caso da reportagem, o editor de texto tem a função de revisão, tá? Ele vai revisar aquele texto, vai modificar alguma coisa que ele julgue ali necessária naquele texto, e também vem como uma figura de auxílio para o repórter na construção desse texto jornalístico, tá? Seja ele para o rádio, seja ele para a TV, seja ele para o podcast, para qualquer plataforma, né? Para o digital, para a rede social e etc. E aí ele reduz e aumenta a reportagem de acordo com o espaço de tempo. Por exemplo, a gente diz assim que a gente vai ter quanto tempo? A gente vai ter 30 minutos. E aí o repórter, eu tenho 10 reportagens para exibir e 30 minutos. Via de regra, eu vou ter 10 reportagens de 3 minutos, vocês concordam? Porém, o que é que acontece? Muitas vezes uma reportagem fica com 5:30, outra fica com 1:20, e assim vai intercalando esse tempo. E aí, cabe ao editor de texto aumentar ou diminuir o tempo dessa reportagem, seja para o áudio, para o vídeo e também para o texto. No caso do texto, essa função é muito, muito, muito elementar, né? Muito importante. Por quê? Porque hoje em dia o perfil de leitura das pessoas, infelizmente, ele vem trazendo uma coisa mais sintética. É tanto, pessoal, essa coisa é tão séria que até a forma que os escritores estão escrevendo os livros tem mudado, né? Os capítulos dos livros mais recentes, eles são mais curtos, são mais reduzidos, e essa leitura ela é mais dividida, né? Antigamente era um texto corrido com um livro inteiro, talvez 3, 4, 5 capítulos. Hoje não é mais assim, né? Ele é mais dividido, e vem também do editor essa função de fazer essa quebra, né? Desse texto, colocar ali os entretítulos para poder dividir, para reduzir essa matéria, deixá-la mais enxuta, mais objetiva. E também no caso do conteúdo impresso, né, do jornal, da revista e qualquer que seja, a gente fala num dispositivo chamado diagramação, né, que nada mais é do que a disposição de fotos e textos numa página impressa, né. Então, sei lá, você tem ali um espaço que é de 5 centímetros por 10 centímetros para caber aquele texto completo. Então, você tem que fazer ele caber naquilo ali, dependendo dos parâmetros que você tem. A fonte é Arial, tamanho 11. Então, naquela fonte Arial, tamanho 11, você tem que fazer um texto que caiba naquele determinado espaço. Antigamente, não é uma realidade atual mais, quando se falava, por exemplo, em anúncios no jornal, né, no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco, eram comercializados os caracteres, vejam só. Era vendido letra a letra, para poder ali naquele montante, a pessoa pagar pelo seu anúncio, pelo que você quer publicar no jornal. Então, vejam a importância, né, do poder de objetividade, de síntese, para poder passar uma mensagem num espaço ali que é reduzido. Além disso, o editor de texto coordena repórteres, produtores, editores de imagem e estagiários, ou seja, como toda organização, né, que a gente vem estudando, existe os organogramas hierárquicos, né, e o editor de texto ele está realmente no topo, liderando todo mundo, né? O repórter, o produtor, o editor, enfim, o editor de imagem. Então, ele tem esse papel, assim, de realmente dizer, isso eu quero desse jeito, isso eu não quero, isso aqui vai para o ar, isso aqui não vai, isso aqui ficou velho, e assim vai. E aí, ele também vai definir, lógico, com a equipe, né, dentro da reunião de pauta, que a gente comentou agora há pouco, qual vai ser o enfoque das reportagens, o que é que vai ser tratado nas reportagens, né? Como vai ser isso abordado? E aí, em seguida, né, vem o chefe de reportagem, que coordena todos os profissionais citados anteriormente, e ele fica ali num papel mais estratégico, realmente, né, num papel ali de gestão, de fato. Ele cuida para que todos os prazos sejam cumpridos dentro do escopo da produção, precisa ter altas habilidades interpessoais e de gestão de pessoas, conflitos e interesses, cuida dos indicadores que aferem a audiência e busca soluções, lidera produções especiais, grade de programação e outras questões estratégicas do veículo e coordena a logística de equipes, escalas e toda a parte de pessoal. Quando a gente fala da figura do chefe de reportagem, veja o grau de responsabilidade. Ele sai um pouco da figura ali
do dia a dia, né, de colocar a mão na massa realmente, produzir a reportagem, editar a reportagem, né, pensar no enfoque da pauta, e ele vai mais fazer uma análise estratégica de como esse grande sistema, né, que é uma redação, funcione. Em relação a prazos, pessoal, a gente tem aí alguns vocabulários que, por exemplo, se o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, o prazo que ele tem para que chegue todo o conteúdo do jornal é 8h30 da noite, 8h20, entendeu? E muitas vezes, isso é muito comum, que ele entra com o jornal no ar e o jornal não está pronto. Então, assim, o papel dele é gerenciar esse tempo para que tudo chegue em tempo hábil para exibição, né? Por exemplo, se a gente está falando, sei lá, de um incêndio de grandes proporções que atingiu um asilo de velhinhos e etc e tal. Quanto antes a gente divulgar essa reportagem, antes a gente dá visibilidade àquilo, enfim, mas aí tem várias questões envolvidas, sei lá, o incêndio, foram várias ruas em volta ali do asilo que foram interditadas e não passa ninguém. Ninguém vai, ninguém vem. Então, o chefe de reportagem tem esse papel de ficar ali monitorando. Bicho, tenta por tal rua, vai por tal canto, vamos agilizar e tal. E assim vai, para que esse material chegue a tempo. No caso do portal de notícias, né, do digital da rede social, nada mais é do que fazer com que se cumpra todo esse cronograma, né, de produção, de postagem, de programação, de atualização da home, por exemplo, de um blog, de um portal de notícias, e etc. No caso de habilidades interpessoais, é autoexplicativo, né, ele precisa realmente ali ter um jogo de cintura para poder lidar com perfis pessoais diferentes e ali fazer com que essa orquestra toque um ritmo agradável, né, que todo mundo se sinta bem. E ele também tem esse papel, pessoal, de sofrer essa pressão da audiência, né? Eu acho que a audiência é o principal indicador de valoração de um conteúdo de veículo de comunicação, né? Então, no caso do blog, né, da rede social, é o número de acessos, o número de inscritos, o número de visitantes, de seguidores, né? No caso da TV, realmente é o Ibope, né? No caso agora esqueci o nome, foi atualizado, mudou de nome. Enfim, o Ibope, né, que afere essa audiência. No caso aqui da realidade de Caruaru, diferentemente do Recife, né? A gente tem um pessoal no Recife, do Recife aqui, essa aferição ela consegue seja feita em tempo real, pelo número de televisores ligados, né, de rádios ligados. Aqui no interior não, é feita uma pesquisa, né, Quant, num período ali do ano, que é entre março e abril, todos os anos, que faz essa amostragem e coleta esses dados de audiência para que aí sejam desenvolvidas as ações, né, as modificações necessárias a partir dessa percepção do público do que é veiculado, tá certo? Nesses veículos. E aí, além disso, ele tem papel de liderar essas produções especiais, né, os cadernos especiais, as reportagens especiais, os programas especiais, toda essa parte, além de coordenar a parte logística mesmo, prática, né? Vai por onde, chega aonde, pega o carro aonde, vai pegar fulano em casa, vai deixar em casa, que horas vai, que horas chega e tudo isso, certo? E aí vem a direção, né, que é realmente o topo aí do organograma de um veículo que atua mais em níveis estratégicos dos veículos de comunicação, determina as diretrizes e cobra as metas de aferição de audiência para melhorar o faturamento, que no fim, como a gente também já mencionou aqui anteriormente, né, o veículo de comunicação é uma empresa como qualquer outra que tem interesses financeiros também, de trazer lucro, de trazer dividendos aí para os seus acionistas e toda essa parte que envolve dinheiro. E ele é o principal elo com outras áreas da empresa, né, o comercial, gestão de pessoas, né, a área de infraestrutura e tal, e faz esse elo, né, e, enfim, muitas vezes há conflitos de área comercial e área jornalística. Eu vou trazer para vocês um exemplo, tá? Vamos supor que o governo de Pernambuco anuncie na TV X, certo? E aí, o governo de Pernambuco tem várias inserções de propaganda falando sobre o recapeamento da BR-232, sobre escolas que foram requalificadas, sobre hospitais que foram inaugurados. E aí acontece um escândalo de corrupção.
a governadora do estado foi chamada pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre uma licitação fraudulenta, etc. e tal. Vejam que há um conflito aí de interesses comercial e jornalístico, porque o jornalismo diz, governadora foi chamada pela PF, ela vai ter que prestar depoimento. E o comercial diz, bicho, a receita do governo de Pernambuco é a nossa maior receita, vamos abafar isso aí. Então, vejam esse conflito, e isso acontece com várias reportagens o tempo inteiro, pessoal. Isso é muito comum. E aí cabe, né, aos níveis mais estratégicos definir realmente o que vai para o ar e o que não vai, tá? E aí, como a gente já conversou também, vai entre linhas editoriais e toda essa parte aí que direciona o tratamento dessa notícia, se ela vai ser veiculada ou não, tá? A direção também assume total responsabilidade sobre a utilização da concessão pública e cobra o cumprimento das metas a respeito da linha editorial do veículo. Quando a gente fala, né, de concessão pública, toda rádio, toda TV, toda rádio comunitária, ela só funciona porque ela tem uma autorização, né, que vem de Brasília, né, de um órgão, que ele permite que esse espaço televisivo seja utilizado por aquela emissora, tá? E aí são vários requisitos que precisam ser cumpridos. E sim, todo o veículo, né, ele tem uma responsabilidade social porque ele está influenciando a opinião das pessoas. Então, essa responsabilidade realmente é do papel da direção da emissora e ele também é o principal representante do veículo de comunicação e esferas externas, né, dos stakeholders externos desse sistema. Estamos alinhados até aqui, pessoal? Tá tudo certinho com vocês? Como é que tá? Estão conseguindo acompanhar? Bem? Digam aí, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se eu entendi bem, é a direção que vai definir o que vai entrar no ar e o que não vai entrar, certo? Não necessariamente. Esse papel é mais assim do editor de texto, tá? A direção ela atua mais numa área estratégica que envolve interesses comerciais da empresa e jornalísticos, entendeu? Tipo, não é o dia a dia, são coisas maiores que a direção entra no esquema. Certo. De acordo com os interesses do veículo, é isso? Uhum. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Bom, então eu vou continuar aqui, tá? Aí a gente fala aqui de reunião de pauta, né? Eu acredito que a gente já trouxe isso, não foi? A gente já falou sobre isso na última aula, sobre a reunião. Acredito que sim, não foi, pessoal? Alguém pode responder? Que eu não me recordo. Bom, de qualquer forma, eu vou trazer aqui novamente, tá? Reunião de pauta. Se a gente falou anteriormente que o lead, ele é o coração da notícia, a reunião de pauta é o segredo de sucesso de qualquer veículo de comunicação, porque ele é o principal instrumento para o cumprimento de linha editorial. Ele fornece insights, abordagens e o foco das produções. É um momento importante para a troca de informações entre os envolvidos no processo de produção de conteúdo e é fundamental que tenha a participação do maior número possível de pessoas, tá? Na reunião de pauta, o que acontece? Aí depende do número de pessoas envolvidas, tá? Uma reunião de pauta com 2 pessoas, a gente já pode fazer uma reunião de pauta, que eu saí de casa aqui e vi um esgoto estourado enorme aqui na frente da minha casa. E aí a outra pessoa que está envolvida diz, beleza, tu mora aonde? Eu moro no bairro tal. Mas tem muita casa perto? Não, tem só a minha casa e a casa de um vizinho que é lá no final da rua. A rua tem muito terreno baldio. Aí vem o questionamento. Isso é de interesse social coletivo, né? Quantas pessoas vão ser impactadas por essa notícia de um esgoto estourado na rua de fulano? Então, é esse momento realmente de troca, de avaliar o que realmente é notícia, o que vai ser noticiado e como vai ser noticiado esse conteúdo. Idealmente, cada pessoa envolvida ela tem um papel de trazer sugestões de pauta, né? De coisas que podem ser assunto, né? No caso da rede social, o que a gente chama de planejamento, né? A gente pensou de trabalhar dessa maneira, né? No caso do podcast, a gente vai trazer tal entrevistado que vai falar sobre tal assunto de tais e tais maneiras. Então, é justamente nesse momento da reunião de pauta que há essas definições, né? Do que vai realmente
ser pautado e virar assunto, né? E aí a gente volta um pouco mais atrás, quando a gente fala do papel dessa ronda policial, dessa ronda dos blogs, de tudo que o estagiário faz lá no comecinho do processo, e a importância disso para subsidiar essa reunião de pauta e que se traga ali uma multiplicidade de temas que podem ser abordados. Se a gente está falando aí, por exemplo, de um programa, falando agora para o pessoal do NUTS, que é voltado para a educação. A gente vai falar aí sobre prevenção do câncer do colo do útero, por exemplo. E aí a gente pode trazer várias abordagens acerca desse tempo. Qual a idade ideal para começar o exame preventivo do Papa Nicolau? Quais são os sintomas do câncer de mamas, o colo do útero, se há sintomas? Como identificá-los? Quando é a hora de procurar um médico? Então, percebem quantas abordagens podem ser dadas ao mesmo assunto. Então, é a reunião de pauta que vai trazer essa clareza, né, da forma que cada assunto vai ser abordado dentro do conteúdo que vai ser produzido. Tá certo, pessoal? Tá tudo certo até aqui? José Geraldinho, eu não consegui me inscrever nesse curso. Como faço? Essa é a minha primeira aula que assisto. Bom, aí a professora Sônia vai passar as informações, não é, professora? Diga aí. Isso. Ô, José, você faz o seguinte, no final da aula, você fica para a gente conversar, mas você faça a frequência hoje, tá certo? Você vai passar, daqui a pouco, vai passar a frequência, que é no Google Forms, e aí você preenche, tá bom? Beleza, ele já deu ok aqui, professora. Obrigada. Já vi. Bom, aí, isso aqui a gente está finalizando a aula da sexta-feira, né? E aí tem um exercício proposto, né? Que é o seguinte: é um exercício assim mais de ideação, né? De pensamento. Que é assim, dentro das funções jornalísticas que estudamos, pense em quais características pessoais o profissional jornalista deve ter. E aí são soft skills. O que é que ele deve ter de característica que pode ajudar ele no exercício do jornalismo, tá? E aí a outra questãozinha que eu coloquei para vocês é identifique-as em você e, a partir disso, reflita sobre quais funções você pode se encaixar na estrutura de uma redação. Tá? Um exercício simples, mas que vai demandar de vocês aí uma autoanálise, né? Para vocês saberem quais são as habilidades de vocês, que habilidades são essas, né? O que é que vocês julgam importante para poder exercitar essa função, tá certo? Matheus está dizendo, eita, Matheus está por aqui também, um cheiro, Matheus. Então é isso, tá? Fica aí esse exercício. Lembrando que esse slide vai ser disponibilizado hoje, ele não foi disponibilizado na sexta porque a aula ainda não havia sido concluída, certo? Por isso que a gente não disponibilizou, mas aqui está a atividade. E na aula de amanhã, vocês já vão me trazer, a gente vai começar o nosso encontro por ela. Aqui a revisão do assunto, a gente viu, né? As funções do telejornalismo, do jornalismo, né? Que é estagiário, produtor, apresentador, repórter cinematográfico, fotojornalista, editor de imagem de texto, chefe de reportagem e direção. E aí, para hoje, a gente vai tratar agora de uma parte muito importante, fundamental, assim, que é técnica, tá? É uma parte mais técnica, que são os vocabulários, né, do jornalismo, o que é que cada palavrinha dessa significa e como elas são aplicadas no dia a dia e a importância delas para que haja uma comunicação mais fluida dentro de um ambiente ali de produção de conteúdo, tá certo? Eu vou falar agora um pouquinho da importância disso, né? O uso dos jargões nas redações de jornalismo é importante para uma comunicação ágil e precisa. Esses termos específicos facilitam a transmissão de informações entre profissionais da área, garantindo uma linguagem concisa e eficiente. Conceitos muito abstratos, com alguns desses jargões, eles podem ser resumidos em uma única palavra, tá? Não necessariamente isso vai se refletir no conteúdo que vai ser veiculado, no texto que vai ser veiculado, naquilo que vai ser colocado na rede social, entendeu? Isso é mais realmente uma linguagem usada internamente
para a fluidez da comunicação entre os profissionais envolvidos naquele esquema, tá certo? E aí, cada tipo de veículo possui jargões específicos, a gente vai ver alguns principais, tá? Não dá para colocar tudo, porque realmente é muita coisa, muita mesmo. E aí eu escolhi alguns para a gente conversar sobre eles aqui, tá certo? E alguns outros jargões são específicos, são comuns para todos os veículos, tá? E aí, a gente vai trabalhar agora os jargões que são comuns a todos os veículos. É importante que vocês se familiarizem, tá, com esse vocabulário, porque se vocês realmente tiverem interesse em trabalhar com isso, né, fazer algum projeto experimental de vídeo, de áudio, né, de texto, então é importante que vocês entendam, né, a função de cada coisa e por que cada coisa dessa é importante num processo, tá certo? O primeiro deles é a retranca. Pessoal, o que é a retranca? A retranca é um termo que resume o tema da reportagem. Idealmente, a retranca, ela tem ali entre 3 e 4 palavras, tá? Eu queria agora que rapidamente a gente fizesse um exercício, que vocês me trouxessem um assunto que vocês acham que pode ser uma reportagem hipotética, qualquer um de vocês. Digam aí, podem colocar no chat ou falarem aí para a gente criar uma retranca para esse conteúdo. Vamos lá. Vacina. A gente vai falar sobre o que sobre vacina, José Geraldinho? Diga aí. Sobre qual vai ser o tema dessa nossa matéria sobre vacina? Vai falar de taxa de imunização, vai falar de disponibilidade de vacinas no posto de saúde, vai falar sobre gente que não se vacinou. O que é que a gente pode tratar sobre isso? Vamos trazer um aprofundamento maior. Pensa aí. Alguém pode auxiliar o José Geraldinho? Ou tem alguma outra sugestão que a gente possa trabalhar? Um pouquinho mais detalhada, só para a gente poder trabalhar melhor esse exercício de retranca. A importância da vacina para a vida de cada pessoa, certo? Então, se a gente for retrancar essa reportagem falando sobre a importância da vacina para a saúde das pessoas, né, para a vida das pessoas, a gente poderia retrancar da seguinte forma: importância vacina. Então, você consegue sintetizar ali em 2 palavrinhas o tema dessa reportagem, né, o resumo do tema dessa reportagem. Deu para entender direitinho? Tá claro para o pessoal? Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Seria uma redução no título da notícia, por exemplo? Não necessariamente. É um resumo do assunto, sabe? Não é do título, não tem a ver diretamente com o texto, tem a ver com o assunto, com o tema, entendeu? Por exemplo, se a gente está falando sobre vacina, a gente trouxe aqui o exemplo de Geraldinho sobre a importância, mas aí a gente pode falar, por exemplo, sobre locais, vacina, Covid. Ou seja, dá para entender que são os pontos de vacinação disponíveis para vacinar contra a Covid. Ou aumento vacinação crianças. Significa dizer que houve um aumento na vacinação de crianças, sobre isso o assunto. Ou seja, é um resumo do assunto, tá? Repito, é importante que a gente tenha esse poder de síntese, tá? Porque a retranca, ela precisa ter no máximo ali 4 palavras, tá? Se a gente está falando, assim, por exemplo, de cidades que têm nomes compostos, por exemplo, São Joaquim do Monte, sabe? Que é um nome de cidade grande. Mas aí a gente tenta colocar uma sigla que representa essa cidade ou coloca realmente o nome. Mas, por exemplo, a gente pode falar sobre diversos temas. Falta de calçamento São Joaquim do Monte. Novos médicos São Joaquim do Monte, entendeu? Então, essa retranca, ela vai trazer um resumo do tema da reportagem. Deu para entender, pessoal? Tá claro? Tá Síntese geral do que será noticiado, certo? Isso, exatamente. É um resumo. Aí vem o deadline, que é o prazo final da entrega de qualquer material jornalístico. O deadline Jornal Nacional entra 8h30 no ar. Meu deadline é 8 horas. 8 horas tem que estar todo o material que vai para o ar na casa, tá? Para finalização. Esse é o deadline, é o prazo final. No caso do conteúdo digital. O deadline é, tipo, a hora que está planejada para aquele conteúdo ser postado, né?
Tipo, eu previ um conteúdo para ser postado hoje 6 horas da tarde. O teu deadline é 5h59. Então, 5h59 você tem que estar com o card pronto, com a foto tirada, se for foto, com o Reels editado, se for Reels, com a legenda pronta, tudo isso esquematizado nesse prazo, para que esse cronograma de postagem de conteúdo seja cumprido, tá? E aí vem as matérias de gaveta, lembrando que esses vocabulários são comuns a todos os veículos, tá? Para rádio, TV, impresso, digital, de rede social, tá? Jornalísticas, né? E aí vem matéria fria ou de gaveta. Eu normalmente falo mais matéria de gaveta, é aquela que não é urgente, que pode ser usada a qualquer tempo, sem comprometimento temporal ou informacional. Quando a gente fala de matéria de gaveta, pessoal, é aquela matéria que ela pode ser usada a qualquer tempo. Essa retranca é escrita ou falada? Não, ela é escrita. Ela coloca, para a pessoa saber o que é o assunto. A retranca não vai para o ar. O que vai para o ar é a reportagem, né, a chamada do apresentador, a fala do radialista, né, o texto. A retranca não é veiculada. Ela só realmente serve para que a redação, o jornalista, a pessoa que está ali responsável por aquele conteúdo, saiba do que se trata aquela reportagem, aquele conteúdo, tá certo? Pamela Maguari diz um breve resumo do que vai ser falado na reportagem. Aí, sobre matéria fria ou de gaveta. Exatamente, é uma matéria temporal, tá? Exemplos de matérias de gaveta. Matérias sobre cultura, né? Sobre gastronomia, sobre comportamento, sobre coisas assim, sabe? Que podem ser tratadas a qualquer tempo. Agora há pouco a gente trouxe o exemplo aí do clima, né? Falando das abordagens aí relacionadas ao tempo nublado. Um exemplo de matéria fria, trazendo esse assunto, por exemplo, tendências de roupas de frio para o inverno 2024. Então, assim, todo o período de inverno, do começo ao fim, eu posso usar essa reportagem, porque ela é atemporal, ela não tem prazo de validade. Outro exemplo que a gente pode trazer de matéria sobre gastronomia é ensinar a fazer alguma coisa, alguma receita, falar sobre comportamento, sobre, sei lá, assuntos que estão muito em alta, né? Essa coisa do trabalho, né? Do burnout, de coisas, de assuntos assim relacionados à vida contemporânea, né? De todos nós. Coisas relacionadas a esporte também são atemporais. Esporte, quando eu falo, pessoal, notem assim, atividade física, tá? Por exemplo, corrida, natação, pilates, essas coisas assim, são matérias em linhas gerais mais leves, com assuntos mais leves. O pesado, né, o dia a dia, o homicídio, a tragédia, o acidente, o político que falou mal do outro, realmente é o dia a dia, é o hard news, que não pode ser dado posteriormente, porque toda reportagem, pessoal, ela tem um prazo de validade, tá? Esse prazo de validade é de um dia, é de horas, é de minutos, né? Depende da plataforma para a qual ela está sendo falada. Se, por exemplo, o presidente da República, sei lá, levou um tombaço, caiu ali no meio de um monte de líderes de países aí do primeiro mundo, 8 horas da manhã, eu não posso estudar em 8 horas da manhã do dia seguinte, porque já ficou velho, é uma notícia de ontem. Então, quanto antes eu der isso... E outra, mais adiante, esse assunto ele vai ser engolido por outro, mais quente, e assim sucessivamente, tá? Essa coisa vai se atualizando muito rapidamente. A fonte é aquele que passa a informação para o jornalista, né, que a gente já está bem mais familiarizado com esse vocabulário de fonte. Barrigada, a gente já comentou aqui também que é a divulgação de uma informação falsa ou não apurada corretamente, que foi justamente o caso ali de Marília Mendonça, né? O pessoal deu uma grande barrigada, né? Divulgou que a mulher estava viva e a mulher tinha morrido, né? Basicamente. Manchete. É um breve texto que resume o conteúdo da reportagem, tá? É o título da reportagem. A manchete, ela está mais relacionada com rádio e com veículos de leitura, tá? Digital, impresso, revista. Então, ela é realmente um texto, né? Que vai trazer ali uma manchete atraente, diferente da retranca, tá? A retranca é realmente para controle, para saber do que está sendo tratado. A manchete é o título que vai para o ar, tá? O factual é a notícia que não é possível de prever, que acontece a qualquer momento e precisa ser noticiada. Factual é o que acontece no dia. Sei lá, teve um protesto na BR-232 dos moradores que tiveram as casas demolidas pela prefeitura. Isso é um factual. É o que aconteceu naquele dia que precisa ser noticiado naquele dia.
E o hard news, que também se confunde ali um pouco com factual, é uma notícia urgente que precisa ser dada o quanto antes for apurada, com a maior agilidade possível, tá certo? Pessoal, tá claro até aqui? Tudo certo? Perguntas, dúvidas? Sorrisos, choros? Não, choro não. Leandro Felipe tá dizendo, às vezes tem título e subtítulo, né? Mas isso aí a gente vai ver mais adiante. A manchete, realmente, é o texto que vem no título, tá? É aquele mais chamativo. Por exemplo, no caso desse exemplo que eu dei da queda do presidente, vexame internacional. Isso é a manchete. E aí, o subtítulo é o que vem depois. O presidente do Brasil leva uma queda diante de autoridades e vira tema nas redes sociais. Como é definida a hard news? Pelo grau de importância, certo? Uma hard news é aquilo que é urgente. Sei lá, prefeito Rodrigo Pinheiro, enfim, sei lá, morre a mãe do prefeito Rodrigo Pinheiro. Pronto, um exemplo de hard news. O plantão da Globo. Roda aquela vinheta. Hoje ele é muito menos utilizado do que era antigamente, porque a notícia ela se propaga muito rapidamente, né, com a história das redes sociais e do digital. Mas o plantão da Globo é um exemplo claro de hard news, que é aquela notícia assim urgente, que precisa ser, não pode esperar, sabe? Que tem que ser divulgada naquele momento, tá? Edson, pode falar. Uma dúvida que eu tenho é que eu não consigo diferenciar a manchete e a retranca, porque ambos são resumos, não consigo identificar as nuances deles. A manchete, ela vai ser veiculada, e a retranca não. A retranca é realmente para controle interno. É como se fosse, tipo, imagine que você tem uma pasta enorme, cheia de documentos, certo? Uma pasta de arquivo. Você abre aquela gaveta, tem aquelas pastinhas dentro, não tem? Aí tem lá, contas de telefone, contas de água, exames, sabe? Então, imagine que essas pastas que estão dentro dessa gaveta são as retrancas. Quando você tira essa conta, vou procurar uma conta aqui do mês de fevereiro. Aí você abriu, achou a conta de fevereiro é a manchete. Deu para perceber agora a diferença? Então, a retranca se refere ao próprio veículo de comunicação, é algum padrão que eles utilizam. É um jargão técnico para identificar o tema daquela reportagem. Certo. E a manchete é o resumo da notícia. É o título da notícia, o que vai prender ali, vai fisgar o telespectador, ouvinte ou leitor, tá certo? Certo. A gente já viu hard news, e aí agora a gente vai tratar agora sobre os vocabulários técnicos de cada veículo, tá? De cada tipo de veículo. Esses vocabulários, pessoal, eles se repetem, tá? Em padrões diferentes, em veículos diferentes, mas assim, os nomes e a função de cada um deles, ela se repete, tá? Tem veículos que convencionam a utilização, tem veículos que não usam, então varia de veículo para veículo, mas o nome é o mesmo. Essa reportagem que a gente está vendo, eu coletei ela do portal UOL, tá? E aí tem assim, meio ambiente. Nem sempre adoráveis. O lado cruel de animais como golfinhos e pandas. É uma matéria mais leve. E aí tem o título da reportagem, que também é a manchete, tá certo? E aí em cima tem meio ambiente. O que é isso? É a editoria, sabe? Editoria, porque esse assunto tem relação com o meio ambiente. O chapéu, pessoal, é como se fosse uma pré-chamada do conteúdo. E conteúdos, por exemplo, de política, é muito utilizado e é bem, bem inusitado isso. Por exemplo, uma reportagem que... Vamos voltar para esse episódio do presidente lá que levou uma queda, né? A manchete dessa reportagem, o título dessa reportagem poderia ser presidente cai e vira assunto nas redes sociais, por exemplo. E aí o chapéu poderia ser algo do tipo não se machucou, ou sei lá, mico, presidente pagou mico, uma coisa assim, sabe? Então, esse chapéu é como se fosse uma etapa anterior à chamada, que tem como objetivo ali chamar a atenção também, antes da manchete do título da reportagem, tá certo? Deu para entender direitinho, pessoal?
O chapéu é como se fosse uma palavra-chave? Isso, uma palavra-chave, perfeito. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos perguntando, vocês estão muito caladinhos hoje, viu? Enquanto eu bebo minha água aqui. Ninguém, né? Vamos lá, então, continuar. Aí depois vem a legenda. A legenda que a gente fala não é a legenda do filme, da série, o closed captions, não é, tá? A legenda, no que se refere, é uma pequena descrição de uma foto que tem nessa reportagem. No caso dessa matéria do panda, né, que não é um animal fofinho, tem a foto do panda ali comendo um bambu, né? E aí a imagem, a legenda dessa foto é assim: panda escolhe um dos filhotes para amamentar em caso de nascimento de gêmeos. Então, assim, ele trouxe nessa legenda uma curiosidade, além do que estava trazido na reportagem, ou pode ser alguma informação que chama atenção, que está inserida dentro da reportagem, entendeu? E aí, no caso da legenda, pessoal, tanto para rede social, tá? É de bom tom. No caso, que se não fosse nenhuma conteúdo gráfico, né? Algum conteúdo de card, de arte, essas coisas. Se for uma foto, é de muito bom tom a gente dar o crédito, né? O fotógrafo, a pessoa que fez a foto, né? Se for um conteúdo jornalístico. É uma coisa assim que realmente faz diferença, né? Dá uma credibilidade e também reconhece o profissional que fez o clique ali, né? Essa imagem, ela é da agência AFP, né? E foi tirada em 3 de setembro de 2005. Veja, né? Uma reportagem com uma foto bastante antiga, somente para ilustrar. E aí embaixo tem uma curiosidade. Essa legenda pode ser, por exemplo, quem são as pessoas que estão ali naquela foto, né? Fulano, da esquerda para a direita, fulano, beltrano, cicrano, entendeu? Ou pode ser uma curiosidade, como no caso dessa do panda, pode ser também alguma explicação da foto, se a foto precisa de um complemento, então ela vem nisso, e via de regra ali no máximo 2 linhas, ela realmente é bem curta, tá? A legenda para foto. E aí vem a estrutura, né? Essa reportagem aqui eu tirei do portal G1, tá? E aí o título é: quem era o brasileiro que estava desaparecido em uma das montanhas mais altas do Peru? Esse é o título da reportagem, tá? Marcelo Mota, aí vem a linha fina. O que é a linha fina? É o subtítulo que Leandro comentou agora há pouco, tá? Vem a manchete. Zé Neto está calado por enquanto, porque estou na correria, mas já vou fazer algumas perguntas. Tá certo, tá perdoado, Zé Neto. E a linha fina, pessoal, ela é um subtítulo, tá? Ela vem ali para complementar o título, né? Aí aqui, veja, quem era o brasileiro que estava desaparecido em uma das montanhas mais altas do Peru? O que chama atenção aqui nessa manchete é o fato de o brasileiro estar desaparecido, certo? E aí na linha fina tem o nome da pessoa, né? Marcelo Mota nasceu em Juiz de Fora e estava desaparecido desde o dia 30 de junho. Ele era considerado um dos montanhistas mais experientes da América Latina. E aí é como se fosse um complemento, né? Aqui está dizendo quem ele era. Vejam que aqui ele nada mais tem do que o crédito, né? Ele era um montanhista mais experiente da América Latina, o nome dele e de onde ele era, e de quando ele estava desaparecido. Então, veja, aqui no título, né? Com a linha fina, você já tem praticamente o lead, né? O que aconteceu? Ele desapareceu numa das montanhas mais altas do Peru. Quem desapareceu, quando desapareceu, no dia 30, onde, né? De onde ele era, que né, uma informação complementar, e quem ele era, entende? E aí, no caso dessa reportagem, era uma reportagem mais longa, né? Que trazia ali os detalhes desse desaparecimento desse atleta. E aí, né, ela estava dividida nessa reportagem para dar uma quebra na leitura, né? Que é o que a gente trouxe anteriormente, que é uma técnica utilizada para que o leitor ele siga aquela leitura até o final do texto. E aí o que a gente chama de entretítulo, né? No início tem lá o lead, o desdobramento, e aí aqui, ó, nesse entretítulo tem o desaparecimento. Aí tem dizendo assim: ao G1, o amigo de Marcelo Delvax, Pedro Rauch, também montanhista, contou que o mineiro de Juiz de Fora já escalou diversas montanhas do Peru, inclusive o Coropuna.
né? E aí, esse entretítulo está trazendo aí informações de como ele desapareceu, né? Da maneira que ele desapareceu. E aí, essa divisão, ela chama entretítulo. E aí, depois desse entretítulo, tem aqui uma chamadinha, né? O prosseguimento do texto. E aí tem, ó, esse texto em destaque, tá? Esse texto em destaque, pessoal, esse aqui, ó, ele é conhecido, ele se chama, tá? Olho, tá? Por que olho? Porque ele chama atenção. Seu olho já vai direto para ele, porque ele chama mais atenção, tá certo, pessoal? E aí, nesse olho, tem as aspas. O que é as aspas? É justamente a fala desse amigo do Marcelo Mota, que foi justamente o montanhista que sumiu, tá? E aí, nessa aspas, ele está dizendo, ele tentou fazer uma rota diferente pelo oeste, que atravessa a geleira. Chegou no dia 25 e no mesmo dia caminhou, montou um acampamento onde permaneceu por mais 2 dias e fez poucos deslocamentos, disse o amigo. Então, vejam que o G1 destacou nessa fala, dizendo que a pessoa acampou, mas essa fala não foi o G1, foi um amigo dele que falou. Então, por isso que está em aspas, né? Porque foi ele que falou, ou seja, o portal está reproduzindo uma fala desse amigo do montanhista que desapareceu, tá certo? No caso do conteúdo de áudio ou de vídeo, essa aspas, né, que é usada no texto escrito, ela se chama sonora, né, que é quando a fonte fala na reportagem, e como a fonte também precisa falar no texto, utiliza-se esse recurso das aspas, tá? Esse é só um exemplo, tá? Nem todas as aspas são olho, tá? Existem outros tipos de utilização desses recursos. E aí, outro exemplo que a gente traz aqui é da revista Veja, tá? É uma revista que foi do ano de 2003, se eu não me engano, 7 de outubro de 2003 ou é 2005, eu não consigo enxergar bem. E aí tem as páginas amarelas, né? Quem é mais velho deve lembrar, né, das páginas amarelas da Veja, que nada mais era do que uma sessão de entrevistas da revista, tá certo? E aí vejam só a estrutura como ela se repete no texto impresso, né? No texto escrito para portais, para blogs, e também para revista, jornal, a estrutura ela realmente se repete e se parece. Aí a gente tem aqui, ó, o título, certo? O subtítulo, ou a linha fina, né? Como a gente trouxe. E aqui tem uma breve introdução, e aqui já tem as perguntas e respostas do Romero Jucá, que na época era senador da República, salvo engano. E aí, olha só, aqui, ó, o recurso do olho também foi utilizado com aspas, tá vendo? Ele diz aqui, inclusive aspas bem grandes. Nessa reforma ministerial, o governo distribuiu camarotes no Titanic, em vez de mudar o rumo do navio. Só que quando o navio afundar, vão todos pular do barco. Quando vier a onda de cobranças da sociedade, quem pegou o cargo não vai sustentar sua posição. Aí aqui é, então, o olho dessa entrevista do Romero Jucá para a revista Veja. Desse lado de cá, a pessoa que fez a diagramação dessa revista usou uma foto dele, né, muito bonita, tal, ele ali num ambiente bonito, com um terno bem alinhado, uma iluminação que traz aqui o recorte, né, do lado esquerdo do rosto do senador da República. E aqui, olha só, parece um olho, tá? Mas aí, como está dentro da foto, ele está muito mais relacionado com uma legenda da imagem, certo? Aí está dizendo aqui, o PMDB não pode ser sócio dos erros do governo, porque a concepção desses erros não foi dele. Então, percebem que a estrutura é realmente a mesma, tá? Título, linha fina, aqui tem a legenda, né? Uma aspas, outra aspas e uma foto do entrevistado, né? No caso dessa entrevista com o senador Romero Jucá. E aí, pessoal, tá dando para acompanhar? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Edson Cavalcante levantou a mão. Ó, Edson viu a data, 7/10/2015. Meu Deus, eu vim em 2005. Eu tô lá. Sobre a linha fina, ela também pode ser chamada de subtítulo? Sim. Ok, Pode. certo. Joia. Então, vamos prosseguir aqui, tá? E aí, vem agora os exemplos voltados para a linguagem de rádio e TV, tá certo? Eu coloquei aqui um videozinho do YouTube
que traz a escalada do jornal Hoje, do dia 24 de outubro de 2022. Eu vou clicar aqui para a gente... Hoje, Travessia. Vamos lá. Boa tarde. O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi indiciado por 4 tentativas de homicídio contra policiais federais. Ele foi levado para a cadeia de Benfica, no Rio, horas depois de atacar agentes que cumpriam uma decisão da justiça. O político violou por diversas vezes as restrições impostas para cumprir a prisão domiciliar. E ainda, Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Começa hoje o julgamento de uma empresa de Donald Trump por fraudes tributárias. A economia da China cresce acima do esperado no 3º trimestre. Aqui no Brasil, um número alarmante. O país registra uma denúncia de violência doméstica por minuto. Uma iniciativa em Goiás garante cirurgias plásticas para mulheres agredidas. E uma adolescente assassinada aos 13 anos, na década de 1940, vai ser beatificada hoje pela Igreja Católica. O Jornal Hoje está começando. Bom, a gente viu aí a escalada do Jornal Hoje, e aí eu queria... isso se chama escalada, não é escada, é escalada, tá? Leandro, nesses casos o lead fica implícito, né? Eu não entendi a pergunta, Leandro, eu não entendi o contexto, eu acho que eu me perdi. Pode colocar aí para a gente entender melhor? Por causa da reportagem da Folha. No caso, então, essa reportagem, né, que a gente leu aqui da Veja, na verdade, ela não é uma notícia, tá? Ela é uma entrevista, então já é um gênero jornalístico diferente, é um modelo de texto diferente, tá? Então, quando a gente fala de estrutura de lead, a gente está falando de estrutura de notícia. Então, a gente tem outros gêneros, opinião, tem o esportivo e tem vários outros, tá certo? E aí, vejam só, na escalada, percebam que o César Tralli, ele trouxe ali de maneira muito sintética e resumida, um resumo do que ia ter no jornal daquele dia, né? Ali começou com as notícias internacionais, falando sobre a economia da China, depois trouxe o noticiário para o Brasil, falando sobre a questão da violência contra a mulher, né, os dados da violência contra a mulher, e aí, finalizando, trouxe a questão da beatificação, né, da menina que morreu ali na década de 40. Então, percebem que ele segue uma ordem de assuntos, né, do mais pesado para o mais leve, conseguem perceber isso? Outra coisa, pessoal, que a gente, quando fala de escalada, é o modelo que ela é feita, tá? No caso da escalada do Jornal Hoje, e aí é um detalhe técnico, que ele começa a falar, e aí ele traz um trecho, Roberto Jefferson, não sei o que lá. Ele foi preso, não sei o que lá. E aí já aparece a imagem do Roberto Jefferson para cobrir a fala dele, ou seja, para saber quem é Roberto Jefferson. Quando muda de assunto, muda a imagem e assim vai. Então, é um resumo ali do que vai ter naquele jornal do dia, tá certo? No caso do rádio, acontece a mesma coisa, tá? A escalada do jornal de rádio, né, do programa de rádio, ela também segue essa ordem, né? Essa maneira de ser feita. Sempre são manchetes, assim, atraentes sobre os assuntos do dia daquele programa, daquele jornal, tá certo? E esse recurso aqui da escalada, da abertura, ele é utilizado também em outros gêneros, né, televisivos. Por exemplo, a Globo tem utilizado de uns anos para cá um recurso que é no capítulo de ontem, né? O que é que foi no capítulo de ontem? Aí, quando termina a novela, tem no próximo capítulo, o que é que vai vir no capítulo seguinte, para assim prender a atenção do telespectador. E aí, depois, né? Isso aqui é uma estrutura, tá? Que vem da passagem de bloco, do início, e aí a gente está trazendo as partes que dividem, depois a gente vai trazer o miolo, tá certo? Esse vídeo aqui também, eu coletei ele no YouTube, é um vídeo bem curtinho, eu vou colocar para a gente... Auxílio moradia, que é desabrigadas aqui da cidade, que é de 100, amigo, é muito pouco, viu? Muito pouco mesmo. Fica se perguntando onde é que se
encontra realmente algum lugar, uma casa, um kitnet, um barraco para se alugar por R$200 apenas. Pronto, esse trecho aqui, né, foi um trecho de comentário que a gente não vai considerar para esse estudo, tá? Ele está comentando aí uma notícia que foi divulgada antes, né, que ele estava, enfim, passou a reportagem, ele estava comentando sobre auxílio moradia, e agora vem a passagem de bloco, que é o seguinte. No próximo bloco, olha, trabalhador que prestava serviço à CELP é morto em serviço no bairro Centenário, aqui em Caruaru. E ainda as dificuldades para quem vai pegar a BR-232 em direção aqui ao interior. A estrada está em péssimas condições, mas isso infelizmente não é novidade não é de hoje não, viu? São 7h22. TV Jornal Notícias volta daqui a pouco. Chegou o mês mais esperado. Pronto. Conseguiram perceber, pessoal, a passagem de bloco, o que é, como é que funciona? Tá claro? Sim, está claro. Ele anuncia o que vai acontecer depois do intervalo. Exatamente. Ele traz ali justamente para prender o telespectador, no caso, né, para o que vem depois do intervalo. No caso do Fantástico, eles fazem ela em dois momentos, né? Eles fazem, tipo, no próximo bloco você vai ver isso, isso, isso. E ainda hoje, tal e tal e tal. Ou seja, ela está dizendo que não necessariamente vai ser no bloco seguinte, mas na edição do dia, certo? Naquela edição do Fantástico, entenderam? E aí funciona assim, a passagem de bloco, a chamada para o break comercial, tá certo? E aí, em seguida, eu trago uma entrevista, né, com uma das melhores entrevistadoras do Brasil, assim, na minha singela opinião, que não vale nada, que é a Marília Gabriela. Eu sou fã dela, eu acho ela uma entrevistadora, assim, sensacional e muito qualificada. E aí a gente traz aqui uma entrevista, né, um trechinho breve de uma entrevista que ela fez com Ivete Sangalo há alguns anos atrás. Vamos conferir. Eu estou de frente hoje com uma baiana que levou o Madison Square Garden à loucura. Nova York nunca tinha sido bem brasileiramente sacudida durante 3 horas, como no show de Ivete Sangalo em setembro. Parecia que ela estava em Juazeiro, onde nasceu, ou no circuito dos trios elétricos de Salvador, onde reina, deita e rola. Ivete hoje é mais que uma cantora e já se estabeleceu como uma empresária de sucesso, com investimentos variados no mundo do show business. Casada, mãe de Marcelo, Vevete, como é chamada pela família, continua cheia de planos e veio aqui para falar da vida, da carreira e do futuro. Vevete, o que foi aquilo? Veveta. O que foi aquilo em Nova York? Minha filha, você falou tudo, eu me senti em Juazeiro em muitos sentidos. Desde o momento de me sentir bem. O Juazeiro é meu palco, né? Assim, onde eu me sinto mais feliz, mais realizada. Mas eu senti, assim, uns resgates dentro de mim. Tipo, meu Deus, Tipo o quê? Que caminhada boa, que sorte, e de onde eu vim para onde eu estou indo, entendeu? Bom, muito brevemente, né? Quando a gente fala de Marília Gabriela, né? A gente está falando de uma pessoa que veja, ela trouxe ali uma breve introdução, falando sobre a entrevistada, enaltecendo a entrevistada, né, falando que ela deita e rola em Salvador no carnaval, e logo em seguida ela erra o nome, o apelido carinhoso de Ivete Sangalo, que é Veveta, né, todo mundo sabe. E aí Ivete corrige ela, e ela se corrige e segue a vida, tá? Então, a entrevista é um gênero, assim, que às vezes ele é muito complexo. A gente não sabe o que é que pode encontrar pela frente, né? Quando você vai entrevistar alguém, ainda que você se prepare, como Marília Gabriela é uma entrevistadora altamente qualificada, altamente preparada, e ainda assim ela passa, né, por esses momentos ali de saia justa e sabe contornar, assim, com uma fluidez que é invejável na realidade, né? Em seguida, ela já se conecta, fala do show do Madison Square Garden e diz, como é que você se sentiu? Então, a forma que ela olha, né, você vê aqui, se a gente for fazer de novo, né, a questão da análise semiótica, você percebe que ela está muito atenta na entrevistada, né, ela está, assim, prestando realmente atenção e focada no que a Ivete está falando, no que vai ser conversado ali, tá? Isso é fundamental
para que a entrevista ela seja bem sucedida, tá? E o gênero entrevista, pessoal, nada mais é do que perguntas e respostas. Você tem ali uma fonte e um entrevistador, né, o jornalista, a pessoa que vai conduzir, e são feitas perguntas para esse entrevistado e ele vai respondendo, e assim se constrói esse conteúdo, né, com base nessa entrevista, tá certo? E aí, pessoal, antes de ele prosseguir, eu coloquei aqui uma observação importante, que notícia é diferente de reportagem, tá? Poxa, mas por quê? Veja, nem toda notícia é uma reportagem, certo? Nem toda reportagem tem uma notícia, beleza? Quando a gente fala de notícia, pessoal, a gente está falando de informação, né, de conteúdo informacional. O que vai determinar se aquilo ali é uma reportagem ou não é o aprofundamento que é dado a essa notícia, tá certo? Se a gente traz aí uma notícia sobre o imposto de renda, que a declaração do imposto de renda vai até o dia 31 de maio, e quem não declarou pode ali cair na malha fina da Receita Federal, tá? Isso é uma notícia. Se eu quiser trazer uma reportagem sobre imposto de renda, a abordagem vai ser mais aprofundada. Eu vou saber quais são as implicações da não declaração do imposto de renda, quem está na faixa de isenção do imposto de renda, como é que a pessoa, né, que não sabe fazer pode acionar, por exemplo, um contador para fazer isso, o que é que a pessoa tem que levar em conta na hora de contratar esse contador para fazer a declaração do imposto de renda, e por aí afora vai. Então, veja que a gente pegou um assunto e trouxe uma abordagem muito mais complexa e aprofundada sobre essa notícia, que era a declaração do imposto de renda. A notícia em si, ela morre, tipo, quando, onde, o que acontece e frio, tá? No caso da reportagem que não é notícia, a gente está falando daquela reportagem fria, daquela entrevista atemporal com, por exemplo, uma figura interessante, uma pessoa ligada à cultura. Não que signifique que essa pessoa ligada à cultura não possa ser notícia. Por exemplo, no caso de Ivete Sangalo, né, que a gente viu na entrevista de Marília Gabriela. A notícia, ainda que a gente traga um aprofundamento maior, é que ela fez um show muito bem sucedido no Madison Square Garden, em Nova York, e, tipo, foi o máximo o show, sabe? A notícia é essa, ela fez um show fora do Brasil que foi sucesso, que colocou ela num patamar de estrela mundial, né, da música. E aí a reportagem é justamente o sentimento dela, o acompanhamento. Por exemplo, se tem uma equipe de reportagem lá em Nova York para acompanhar, ver ali a etapa de preparação dela, ela maquiando, vestindo a roupa, e ela dizendo, ai meu Deus, eu estou muito nervosa. E aí o fã que está lá, que é brasileiro, que não vai no Brasil há não sei quantos mil anos e está lá chorando, porque Ivete Sangalo lembra a cidade dele. Isso é uma reportagem. A notícia ela cantou no Madison Square Garden, certo? E a reportagem é um aprofundamento maior, tá certo, pessoal? Tá claro até aqui? Reportagem é explorar o assunto. Sim, é mais detalhado. A professora Sônia está dizendo da frequência, assinem lá, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Numa reportagem, o profissional pode fazer o melhor. Ele sempre fará comentários pessoais ou nem sempre será assim? Não, a reportagem, veja, a opinião, ela é outro gênero, tá? O jornalismo de opinião, ele está numa caixinha à parte da reportagem, certo? Se ele vai dar uma opinião, se ele vai trazer a visão dele sobre aquilo, ele está fazendo um editorial, está trazendo a opinião dele sobre o assunto, tá? Isso nem sempre cabe na reportagem. Queria um exemplo de reportagem sem notícia. Uma matéria, por exemplo, que ela pode ser atemporal. Por exemplo, Leandro, a gente falando assim, sei lá, da arte do barro em Caruaru, sabe? Que tem lá o pessoal, os bonequinhos, o pessoal fazendo os bonequinhos. Então, aquilo ali não necessariamente é uma notícia. A gente está trazendo ali a divulgação, né? Trazendo aos olhos da sociedade a localização, o que é que tem de curiosidade, sabe? Então, isso não é notícia. Notícia é aquilo que é novo. Precisa ser notado, ganhar notabilidade, né? A partir do que é noticiado, beleza? E aí, para o rádio, a gente traz agora uma estrutura chamada script, tá? O script nada mais é do que um documento que direciona
a atuação do comunicador ali, do locutor, do radialista, do jornalista de rádio, certo? Zé Neto tem propriedade para falar sobre isso, né? E aí, olha, o script, ele tem alguns elementos, tá? Nem todos eles são seguidos, isso vai valer vai variar de rádio para rádio, de programa para programa. E, assim, em programa jornalístico, qualquer que seja, essa estrutura de script se aplica também, não só à rádio, mas também a podcast, a qualquer conteúdo de áudio, desde que esse conteúdo seja jornalístico, tá certo? Aí, vamos lá. Ecolândia é o nome do programa. Programa de 15 de setembro de 2017, certo? Identificação da Rádio Caraí. Aí vem a técnica. Vinheta de abertura, que é a técnica que coloca, que a gente vai colocar. Aí vem lá. Aqui é um teste manchetado, um texto manchetado, que ele é todo construído em cima de manchetes, certo? E aí é a escalada do programa de rádio. A escalada é essa aqui, ó. Geralmente, ela é construída por duas pessoas, tá? O Lock 1 e o Lock 2. No caso do programa jornalístico, nem todos têm, tá? Dois locutores, mas é uma forma que se usa muito, que é bastante comum. Aí ele diz aqui: olá, hoje é dia 15 de dezembro e está começando mais um Ecolândia, um mundo onde a gente vive. Eu sou Nicole Carrion e estarei nessa sexta-feira com vocês aqui no Ecolândia. Hoje aqui comigo está a Leandra Kruber. Boa tarde, ouvintes, e boa tarde, Nicole. Começa agora mais uma sexta-feira de meio ambiente e qualidade de vida aqui na Rádio Caraí. Ou seja, o Lock 1 é, no caso, a Leandra. E o Lock 2 é a Nicole. Então, vocês percebem que uma chama a outra e elas fazem esse bate-bola na construção do texto delas, certo? E aí elas seguem, né? Aí a Nicole fala novamente: se você quiser ficar ainda mais por dentro do Ecolândia, acesse o nosso blog no www.ecolandia.wordpress.com. Você também pode nos encontrar nas redes sociais através do facebook.com, e no Twitter, @Ecolândia. Ou nos mande e-mail com dúvidas, críticas e sugestões. Envie para tal. Aí, pronto. Essa abertura aqui, pelo que eu li, né, agora no texto, ela tipo, é uma abertura mesmo, um textinho de abertura. E agora, elas vão sim trazer as manchetes do jornal Ecolândia do dia, né? Hoje falaremos sobre trabalho voluntário. Os destaques do programa são: no microfone aberto, vamos ouvir o que os moradores aqui da região sul entendem sobre trabalho voluntário, e quais que conhecem. Aqui já observei um errinho, né, de texto. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Na reportagem de hoje, você vai descobrir a história do trabalho voluntário no Brasil e os tipos de voluntariado. Então, é um programa que vai falar aí sobre voluntariado. Aqui no início, elas se apresentam, né, e colocam também as formas que os ouvintes podem entrar em contato, sempre com textos de períodos curtos, certo? Que se aproximam mais, pessoal, da linguagem falada, tá? O texto falado, o texto como é dito, beleza? Aí, Maria Laura. Notícia geralmente é algo novo, não? E reportagem seria algo que não necessariamente é novo, mas ainda assim claro, informativo. Isso mesmo. Notícia pode ser um fato novo ou uma atualização de algo que já aconteceu, que a gente chama de switch, né, que é um aprofundamento. Por exemplo, no início desse ano, aqui em Caruaru, foi na noite do Réveillon. Eu não sei se vocês lembram, teve um incêndio no centro da cidade, muito grande, que pegou uma loja de plástico, de produtos inflamáveis. E aí teve esse incêndio, e aí o desdobramento foi justamente o rescaldo, a fumaça, os comerciantes em volta. Então, tudo isso rendeu ali notícias dia após dia sobre esse mesmo assunto. Mas o fogo acendeu de novo, aí vão demolir o prédio, não sei o quê. Mas tudo sobre esse assunto, primeiro, que foi esse incêndio, tá bem? E o script do telejornal, aqui do jornal de rádio, tá? Ele segue essa estrutura de tipo, ter duas pessoas, né? Idealmente, lógico, ter ali essa questão da vinheta, né, dos recursos sonoros, que também fazem parte, né, são muito importantes, e também o texto mais aproximado com o texto como ele é falado. E aí, na televisão, a gente tem esse camaradinho aqui, que é o espelho, tá? O espelho, ele reflete aquilo que é notícia no dia, certo?
É um nome, assim, inusitado, né? É um nome que, tipo, o espelho. Por que espelho? Bom, eu não sei porque que o nome é espelho, confesso para vocês. Mas, assim, convenciona-se chamar de espelho. Esse espelho aqui, pessoal, eu não sei se está dando zoom aí para você, deixa eu ver se tá. Tá. É de um programa especial, né? Do dia 19 de dezembro de 2020. É um espelho que eu tinha guardado da época que eu trabalhava na TV Jornal. E aqui, ó, ele traz, pessoal, as divisões do conteúdo que vai ser abordado nesse programa especial, tá certo? Aí vejam, aqui é a página, certo? Porque todo programa de TV ele segue uma ordem de paginação, tá certo? Então aqui tem a página, aqui tem o tipo de conteúdo, se é VT, se é entrevista de estúdio, se é VT, sonora, entrada ao vivo, sonora, né, entrada, e aí tem dizendo que a cada coisa passagem de bloco e etc. Aqui, ó, tem a retranca, tá? Por aqui a gente sabe o que é que vai entrar no ar naquela hora. Clipe de abertura Bela e Marcela, Isabela Barbosa, no caso, música Priscila Senna, música Flor de Mandacaru, depoimento Mãe Meline, Bela e Marcela, pontos de arrecadação, participação de influencer, vídeo de influencer, Vivo Skype com Mano Walter, sonora de vídeo Péricles, entrevista com Priscila Senna, o merchan da Uninasal, o estúdio, né, falando do balanço das doações, depois música novamente, e aí a passagem de bloco, tá? Aí no segundo bloco, voltou do bloco, né? Estúdio Marcela e Bela, música Priscila Senna, música Clever Lemos, depoimento Mãe, dueto Flor, mais Clever Lemos, Skype Biquíni Cavadão, deixa eu lembrar desse programa todinho. Entrada Isabela e Marcela com os pontos de arrecadação, vídeo influenciador de Garanhuns, vídeo de Batista Lima, mexendo o colégio alternativo, estúdio com balanço dos parceiros das doações e participação de Flor de Mandacaru e outra passagem de bloco. Então, olha, vocês percebem aqui, pessoal, que pela retranca dá para a gente saber exatamente o que vai entrar e em qual ordem vai entrar e o que é cada coisa dessa, por essas palavrinhas aqui, né? Skype, vídeo, depoimento, música, abertura, sabe? Merchan. Então, dá para saber por esse resumo aqui o que é que vai entrar. Aqui, normalmente, a gente não preenchia, que era o editor de imagem responsável, o editor de texto, quando tem só editor, o repórter, no caso aqui, como a gente estava falando de entrevista, estúdio, música, não tinha os repórteres, porque não tinha reportagem externa. Nos vivos, era um Skype só. E aqui, ó, o tempo do VT, né? O tempo previsto para essa abertura de Bela e Marcela era 2 minutos. Música Priscila Senna, 3 minutos, e assim vai. E aí, pessoal, aqui em cima, ó, a gente tem a duração de cada bloco, tá certo? Aqui o tempo total de produção e aqui o tempo de estouro. O que é estouro, pessoal? É o tempo que passou do tempo de produção que era previsto inicialmente. Como é calculado esse estouro aqui? É porque, normalmente, no caso da TV Jornal, tá? Você tem ali uma janela da programação nacional para colocar o local. E aí pode haver... E essa janela, por exemplo, é de 1 hora. No caso, o programa tinha 2 horas e 23 minutos de duração, o programa total. E aí, esse estouro é uma negociação que às vezes há entre a rede e a afiliada para dizer, ó, eu tenho um programa especial, vou precisar de um tempinho a mais para poder colocar tudo. Tem como? Aí a rede vai dizer, tem, pode estourar. E aí esse tempo de estouro também está nessa previsão. Aqui, ó, no tempo dos blocos, não é levado em conta os intervalos comerciais, tá certo? Então, se eu tenho 1 hora de produção, tá? Eu vou ter que fazer um jornal ali com essa 1 hora, menos o tempo dos intervalos. Se tiver 3 intervalos de 3 minutos, no caso, eu faço 21 minutos de produção. E os breaks, né, ali de 3 minutos cada. Então, fica 1 hora, né, 30 minutos ou 1 hora, menos 9 minutos, fica 51 minutos de produção. Me corrigindo aqui, tá certo? Tá claro, pessoal, a estrutura do espelho, como é que funciona,
nessa organização da pauta e por que é importante ter as retrancas para a gente saber o que é cada coisa. Tá tranquilo, pessoal? Me respondam aí, por favor. Não me deixa falando sozinho, não, velho. Maria Laura, sim, sim. Pessoal, vamos falando, pessoal. Eu tô me sentindo tão sozinha, tão... Não é, eu já vou entrar, viu? Já vou entrar nisso, né? Eu já vou entrar também. Uhum. Vamos embora. Vamos continuar, tá? Aí depois vem os vocabulários, os jargões técnicos voltados para a televisão. O link ao vivo é quando o repórter entra ao vivo com informações ou entrevistas, né? O stand-up é igual ao vivo, só que é gravado, tá? Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com fulano de tal, que é especialista em tal coisa. Fulano, tal e tal evento, vai ser quando? O cara responde. O que diferencia o vivo do stand-up é que o stand-up ele é gravado para ser exibido posteriormente. O VT é o videotape, né? Que manteve-se esse nome, embora tenha matéria, reportagem, mas via de regra usa-se a sigla VT para a nomenclatura técnica utilizada para as reportagens gravadas. A cabeça é a parte de estúdio em que o apresentador chama o conteúdo que vem na sequência. Cabeça é o que o apresentador fala. Tá? O número de pessoas infectadas pelo coronavírus aumentou nos últimos anos. A repórter fulana de tal esteve numa unidade de saúde e conta agora a situação que ela encontrou no local. Aí já entra o repórter. A parte da cabeça é o que vai chamar o que vem na sequência, certo? E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre as peculiaridades do vídeo, tá? Quem faz vídeo, quem começa a fazer vídeo, normalmente acha muito estranho, né? Muito estranho mesmo. A Pamela está dizendo. É tipo uma ficha técnica do programa total. Isso, exatamente. É como se fosse um resumo do que vai ter ali naquele dia, né? Vamos lá. Você parece maior do que realmente é. Isso é real, a TV engorda, realmente, isso é fato, tá? A TV, vídeo em linhas gerais. E aí também o cuidado que tem que ter, né? Estampas, roupa amassada, acessórios grandes, maquiagens extravagantes e barba desalinhada descredibilizam o profissional e atrapalham a mensagem enviada. Por que atrapalham a mensagem enviada, né? Quando a pessoa está ali com a roupa amassada, estampa, não sei o quê, brinco, batom vermelho, aquelas coisas muito, muito grandes, tipo esse brinco que eu estou usando, que ele é, né, neon, verde neon. Quando a gente falou ali, né, no começo sobre a questão da comunicação, né, da teoria da comunicação, tinha lá a questão do ruído, que nada mais é do que o que atrapalha, qualquer coisa que atrapalha o envio da mensagem, né? No caso do vídeo, quando a gente fala de ruído, a gente está falando justamente de coisas que podem ali tirar a atenção do telespectador, sabe, da pessoa que está vendo aquele vídeo. Por exemplo, quando você está com um brinco muito grande, a tendência da pessoa é que ela fique olhando para o seu brinco. Dizendo, gente, mas fulana tá no vídeo ali, ó, peraí, que cor é esse brinco? Não sei o quê. Pra que isso? Não sei o quê. Maquiagem, fulana tá parecendo patati patatá na TV. Ó, pra ali. Barba desalinhada. Fulano saiu de casa hoje que nem a barba fez. Virgem Maria, que sabe? Então, dá uma sensação, assim, de desleixo, né, por parte do profissional. E aí, acaba que a notícia que está sendo dada, o que está sendo falado ali, fica em segundo plano, né? A pessoa, a estética da pessoa, a maneira que ela está maquiada, vestida, o acessório que ela usa, chama mais atenção do que está sendo falado. E é justamente isso que a gente não quer. É que a pessoa que aparece no vídeo se sobressaia àquilo que está sendo noticiado, tá bom? Então, assim, tecido que não amassa, uma roupa mais neutra, sabe? De uma cor só, sabe, de cor mais discreta, entendeu? Uma maquiagem moderada, um batonzinho cor de boca, por causa das meninas, um brinquinho pequenininho, sabe? Evitar muita pulseira, muito transilim, muita coisa, porque tudo isso atrapalha o entendimento da mensagem que está sendo noticiada ali, tá? É preciso ter cuidado com expressões faciais e tom de voz. O tom de voz e a entonação devem ser ritmadas e enfáticas nas palavras mais importantes do texto. Essa regra também se aplica ao rádio. Quando a gente fala de cuidado, pessoal, com expressões faciais, a gente está falando da maneira que você se comporta no vídeo, né? Quando você
tá ali, por exemplo, num sol, aí você fica encandeado aqui, fechando o olho. Dá a impressão para quem está assistindo que você tá bravo, tá, né? E aí você dá uma notícia triste, sorrindo, ou com uma expressão assim de deboche. Então tem que ter muito cuidado, porque o telespectador vê, né? Tom de voz. Deve ser um tom de voz moderado, porém assertivo. Você tem que falar com força, tem que ter força na voz para passar credibilidade, não é falar, ai, não sei o que falar para dentro, sabe? Não, fala para fora. Abre o peito e fala para fora o que tem que ser falado. Eu vou dar a palavra agora para a professora. Professora? Opa. Não, eu estava aqui observando, e assim, umas coisas que me chamam a atenção em jornal. Às vezes eu assisto aquele Bom Dia, né? Gravata, quando o sapato é muito alto, que você fica assim, poxa, como é que ela vai aguentar ficar o tempo todo em pé com aquele sapato, né? Outra coisa que chama a atenção, que é isso que eu queria lhe perguntar, que às vezes quando tem duas pessoas, uma está esportiva e a outra está mais social, ainda mais na hora de tempo e de futebol. Então fica um contraste entre dois estilos. Isso é combinado, isso não é? Como é que é esse negócio? É combinado sim e é intencional. Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de tempo, né, de previsão do tempo, normalmente o apresentador, o âncora do telejornal, ele tem um visual ali, uma estética, uma roupa um pouco mais sisuda, mais sóbria. Quando vai para o tempo, ele dá uma quebrada no ritmo daquela sobriedade toda. Então, a moça do tempo sempre está com uma roupa mais colorida, mais alegre, mais clara, justamente para dar essa quebrada. No caso do esporte, do futebol, desse assunto, o cara sempre está ali, normalmente, com uma camisa polo. É o padrão, né? Tá com uma camisa polo, uma camisa gola careca ali e tal. Isso mesmo. Para dar essa quebrada da sisudez da notícia. Ele está falando ali de uma coisa mais leve, de um assunto que não é tão pesado, que não demanda a rigidez que a notícia, que o jornalismo tradicional precisa ter. É por isso. E aí, a gente volta para a questão de semiótica novamente, né? Quando você vê aquela pessoa com aquela roupa ali, você já, poxa, tá tranquilo, tá melhor. Outro exemplo muito legal, professora, que me lembrou agora, falando sobre isso, foi um telejornal que foi exibido recentemente lá, desde a tragédia do Rio Grande do Sul, da enchente, no qual o apresentador William Bonner apareceu ao vivo no jornal com uma camisa de gola careca. Então, assim, entre os jornalistas, assim, foi um burburinho tremendo, porque isso nunca tinha acontecido no jornal mais importante do Brasil, que é o Jornal Nacional, de um apresentador, um âncora, apresentar o jornal com uma camisa de malha, de algodão, gola careca. E aí, o que é que motivou isso? O cenário. O cara estava ali numa tragédia, sabe? Um monte de pessoa perdeu suas casas, perdeu parentes, perdeu um monte de coisa. E aí, se ele está ali de terno, de gravata, todo bonitinho, ele está destoando completamente daquele cenário. Ele se coloca no patamar de elitizado, sabe? De não estou participando, não sou daqui, não vim para ficar. Então, quando ele coloca ali uma camisa de gola careca, ele humaniza a comunicação, ele consegue se aproximar daquela pessoa que está ali. Então, vejam como é importante essa questão do visual também. Eu vou dar a palavra para o Geraldinho. Pode falar, Geraldinho. Oi? Bom, acho que ele mudou de ideia. Conseguiu? Renata, me diga o seguinte, já que a gente está construindo a ideia de um jornal na UPE, tá? Como você acha que eles poderiam se apresentar? Com algo que identificasse a UPE ou algo que não identificasse? Mais informal? Como você acha que eles poderiam aparecer no vídeo? Olha só, primeiro, eu não colocaria assim, só para aqueles que vão aparecer, para aqueles que vão estar diante das câmeras, pode ser legal ter uma camisa, tá? Uma camisa na cor da universidade, o azul e vermelho, tal. Para os dos bastidores não é necessário. Ou a gente padronizar ali, ou tipo, para as meninas, uma camisa de manga curta, para os meninos, uma camisa polo, sabe? Alguma coisa nesse nível. Não precisa ser nada muito rígido.
Até porque a gente está falando de uma linguagem ali que é de estudante para estudante, de aluno para aluno, então a gente tem que dar uma horizontalizada, tá? Mas se a gente puder, de alguma maneira, identificar esse pessoal, é legal. Não de maneira muito rígida, muito engessada, mas, assim, um decote menorzinho, sabe? Ter esse cuidado, sabe, professora? De, tipo, a menina não ir com uma roupa muito decotada, muito aberta, e essas dicas que eu mencionei, né? Do brinco muito grande, a maquiagem carregada, muitos acessórios, tudo isso, né? Mas de resto não é muito rígido, não, tá? Pode falar. Sobre a aula passada, acerca das funções jornalísticas, não ficou muito claro para mim sobre o levantamento de pauta. Peço que repita o que é esse levantamento, por favor. É você buscar assuntos que podem virar pauta. Fazer esse levantamento é buscar fazer ronda de blog, ver o que está acontecendo ao seu redor, ouvir as pessoas que estão ao seu redor, para poder buscar esses assuntos que podem virar conteúdo mais para frente. Certo? Que pode virar notícia, que pode, virar conteúdo. Ok. E aí, a gente fala do tom de voz e entonação, né? A gente está com um tempo muito curto. Deixa eu ver se falta muita coisa ainda. Espera aí, deixa eu ver. A gente vai ter que realmente deixar a estrutura da pauta para a próxima aula, mas eu vou terminar de dar esse conteúdo aqui, tá? O tom de voz. Quando a gente fala de tom de voz e entonação, também é um assunto delicado. Geraldinho, fecha teu microfone novamente, por favor. A entonação deve ser ritmada e enfática em palavras mais importantes do texto. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que ganhou um prêmio internacional. Fulano de tal esteve no Teatro Santa Isabel. Ele contemplou com muita alegria os familiares que estavam na plateia e não arredaram o pé um minuto sequer. Percebem que a minha ênfase foi na família dessa pessoa que foi premiada? Ou essa mesma construção serviria da seguinte forma: Fulano foi convidado ao Teatro Santa Isabel. Na oportunidade, ele ganhou um prêmio de destaque entre os cientistas da Universidade de Pernambuco. Então, quando a gente fala disso, a gente deu ênfase ao teatro e deu ênfase à universidade. E aí, essa entonação, essa questão da forma que o texto é falado, também dá assim, o foco, ajuda no enfoque da notícia, no direcionamento desse ouvinte, desse telespectador, para aquilo que a gente queira que seja mais importante. E outra coisa que aí é exercício, tá? É nervosismo, tá? Ele é perceptível e contagioso, tem autocontrole e a capacidade de improvisar. Não é demérito errar e precisar gravar de novo, e de novo, e de novo. Tá tudo bem, tá? Quando você está muito nervoso para fazer qualquer coisa na sua vida, o seu interlocutor percebe. Da mesma maneira que o seu interlocutor percebe, as pessoas que vão ver, no caso de uma gravação, também vão perceber. E aí acaba que esse teu interlocutor também vai ficar nervoso, e aí vai ficar todo mundo nervoso, e aí não vai ser o que a gente quer, porque por mais que a pessoa tenha uma entonação adequada, esteja com uma roupa adequada, tudo, mas até esse nervosismo que transparece, ele dificulta no entendimento da notícia, né? Quando a pessoa está ali muito falando baixinho, não sei o quê, muito ofegante, sabe, puxando o fôlego, dá uma sensação assim de cansaço, de se a pessoa está suada, tipo de calor, tudo isso transparece, tá? Então, tentar moderar, sabe? Se for uma coisa gravada, gravar de novo, regravar se for necessário. Pessoal, regravação é a coisa mais normal do mundo. Normal. Tipo, você regrava e se assiste, tá? Até você achar que ficou bom, tá? Se para você não ficou bom ainda, o que ficou aceitável, tá? É importante, e isso, pessoal, isso você só ganha uma proficiência em gravação de voz, de vídeo, gravando. Não tem outra maneira. É como a gente já conversou, né? Falar diante do espelho, se gravar falando, gravar sua própria voz, ler textos em voz alta, sabe? Fazer trava-línguas do tipo... Eita, Patrícia está dizendo, infelizmente já terei que me ausentar devido ao transporte, mas até então adorei a aula, depois irei revisar o conteúdo, até breve. Boa aula, Patrícia, até mais. E aí, tipo, quando a gente fala sobre esses assuntos, né, a gente está falando sobre a gente. Então, é um assunto que para a gente é caro, né? A gente também pode treinar dicção
com trava-línguas. Eu quero que vocês anotem esse trava-línguas, porque ele é muito difícil de falar, tá? É assim, casa suja, chão sujo, tá? Casa suja, chão sujo. Então, tentem repetir isso, vocês vão ganhar mais fluidez, né, na fala de vocês, e aí tem vários outros trava-línguas que vocês podem ver na internet. Ah, e sim, escrevendo é fácil, professora, vá falando, casa suja, chão sujo. Então é isso, vocês falando, vão treinando aí, e vejam como é difícil ter uma boa dicção, né, como é preciso treinar, principalmente com essa história da tela, que a gente tem falado menos, tem se comunicado menos com a fala. Então falem, sabe, e leiam em voz alta. Busquem trava-línguas na internet, estudem, façam exercícios do tipo de abrir o bocão, fecha, assopra, tudo isso para soltar a sua musculatura da face, para que você abra mais a boca, tenha uma entonação melhor, respire fundo, sabe, começando daqui, da parte de cima, até encher a barriguinha, solta. Tudo isso é exercício para melhorar a nossa capacidade de fôlego e a nossa capacidade também de dicção, tá? E, pessoal, isso é construção. Quanto mais treinarem, melhor vão ficar, tá certo? Vamos adiante. Sim, aí essa parte aqui da pauta, a gente vai deixar para a nossa aula de amanhã, tá? Aqui a gente tem a estrutura e os elementos da pauta, e aí depois a gente vai continuar, tá certo? Já são 5:01, hoje o nosso papo rendeu bastante, eu falei muito. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, tá certo? E aí eu quero que vocês façam esse trava-línguas, tá? Eu vou colocar a aula 2, disponibilizar para vocês, tá? Para a gente poder continuar. E façam um exercício para a gente também conversar sobre ele amanhã, tá certo, pessoal? Um cheiro para vocês, fiquem com Deus, até lá.